Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico de Brasília, Distrito Federal. Apesar de atender gente do Brasil e do mundo todo online, eu atendo presencialmente os pacientes que querem presencialmente em Brasília, Distrito Federal. E hoje, dia 11 de junho de 2023, véspera do Dia dos Namorados, aqui para nós do Hemisfério Sul, né? Às 8 horas da noite, quase 8 horas, eu tenho o prazer de falar para vocês sobre o tema da live de hoje, check-up adequado e boa consulta médica em integrativa e ortomolecular. O que você deve buscar, esperar e exigir. Claro que eu vou falar a minha opinião sobre o assunto, como eu lido com os meus pacientes, tá? Não tenho a mínima pretensão aqui de ser o dono da verdade. A minha ideia é espalhar informações que ajudem, que semeiem o bem e que permitam que vocês tomem decisões melhores acerca da saúde de vocês, tá? Então, vou dizer como eu acho que as coisas poderiam e deveriam ser feitas, e você, de posse do máximo possível de informações de qualidade, né, vai tomar suas decisões acerca da sua saúde, tá bom? Bom, Ícaro, quando você vai falar sobre check-up, sempre pinta aquela dúvida, né? E quem não tem condições de buscar um bom atendimento médico agora, sejam condições financeiras, sejam disponibilidade agora, vontade de fazer essa consulta agora, outras prioridades na vida. Bom, se você está me assistindo agora, eu presumo que você tenha conexão de internet e um celular, pelo menos, ou um computador. Então, você tem acesso ao Google, ao YouTube e aos sites de excelentes médicos por aí. Então, e nutricionistas, né? Eu vou passar para vocês quem são os profissionais que, na minha opinião, vocês deveriam seguir e que disponibilizam muito material gratuito, de qualidade para vocês. Vou até acrescentar 2 aqui antes que eu esqueça, tá? Porque eu não quero cometer nenhum tipo de injustiça, mas é claro que eu vou acabar esquecendo alguns nomes nobres, então quando essa live estiver postada, eu sugiro que você coloque aqueles seus de confiança nos comentários e o pessoal vai concordar ou não, vai seguir ou não, tá bom? Então, se você tem condições de fazer um bom check-up, se você tem condições de procurar bons profissionais de saúde, você ainda assim tem muita necessidade de correr atrás de conhecimentos de qualidade para você poder saber o que você quer em termos de saúde, saber mais ou menos o que você espera para a sua saúde, né? Então, esses nomes que eu vou passar são excelentes para você iniciar essa jornada ou aprimorar essa sua jornada de melhor conhecimento em saúde, tá bom? E se você não tem condições de fazer bons exames, ou bons check-ups, ou boas consultas, ou bom acompanhamento por agora, esses nomes que eu vou indicar são ainda mais importantes para você, na minha humilde opinião, tá bom? Então, começando com o Dr. Joseph Mercolat, que é um dos maiores nomes da integrativa, da ortomolecular e da funcional no mundo, tá? O site dele é o mercolat.com, mas você consegue encontrar tradução de quase todo o material dele na internet, tá? Você também, hoje em dia, pode traduzir com o Google Tradutor, os sites, e acessar o material dele. Devo dizer para vocês que, se não todo mundo, mas quase todo, se não todo mundo ou quase todo mundo que faz ortomolecular, integrativa e funcional de qualidade no mundo, se nutre, né, dos conteúdos do Joseph Mercolat, tá? Tem outro site bom em inglês que é o LEF.org, lifeextensionfoundation.org, tá? Que tem muito material de vanguarda. E normalmente as coisas boas em ortomolecular, integrativa e funcional saem primeiro lá, antes de ganharem aí os congressos por todo mundo, no Brasil, e as publicações. Então vale a pena vocês acompanharem. Além disso, sem dúvida, o Dr. Laí Ribeiro, tá, que presta um excelente serviço já há décadas para a humanidade, principalmente para os brasileiros, em termos do que seja bom em ortomolecular, integrativa e funcional. Tá? Eu até brinco que se um médico tem ódio do Laí Ribeiro, eu não consultaria com esse médico. Essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Porque o Dr. Laí Ribeiro ele pode ser meio polêmico com várias coisas que ele fala,
mas ele sempre tem embasamento científico para o que ele fala, pelo menos pelo que eu vi até hoje. E ele já compartilhou milhares de vídeos, ou há milhares de vídeos na internet que ajudam as pessoas, vídeos dele. Dr. Peter Liu, ele tem muitas sugestões naturais de abordagem, de tratamento, de prevenção. Vale a pena vocês conhecerem o material dele. Dr. Alain Dutra, meu amigo do coração, final de semana passado estávamos juntos. Ele e a doutora Ana Paula Rodrigues compartilham muito material, por enquanto ainda mais o Alain Dutra. Vale a pena vocês acompanharem. É seguramente o médico que tem mais material relevante de qualidade, fora o Dr. Lai Ribeiro, na minha opinião, nas redes sociais, no YouTube. Vale a pena vocês seguirem o material dele também. Dr. Wilson Rondó, que eu encontrei no Congresso de Ortomolecular também recentemente, um excelente médico. Tem muito material relevante compartilhado para vocês aí no site dele, no YouTube, tá? Doutora Denise de Carvalho, uma querida amiga, uma pessoa muito iluminada também, e que fala mais da parte gastrointestinal, mas papa, digamos assim, dessa parte, e sabe muito de integrativa geral e tudo, tá? Dr. Adolfo Duarte, um amigo também do coração lá de Salvador, recomendo que vocês assistam o material dele. Dr. Matheus Drummond, Dr. Vitor Sorrentino, e em termos de nutricionistas se destacam duas com um material muito relevante, três aliás. Doutora Denise Carreiro, que para mim é a melhor nutricionista da América do Sul, disparado. As outras nutricionistas aprendem com ela. Doutora Gisela Savioli. Estou falando quem tem muito material compartilhado que ajuda vocês na internet, tá? E o doutor Márcio André, tá bom? Que também tem muito material compartilhado para ajudar vocês. Então, se você tem ou não tem condições de buscar um bom check-up para você, um bom acompanhamento, você tem como se nutrir do material desse pessoal, tá? O meu material também, que está no youtube.com/drricaroalves e no icaro.med.br, para vocês poderem fazer vocês mesmos da melhor forma possível. Porque é claro que nenhum desses materiais substitui a consulta médica, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês sabem que boa parte de vocês não tem como consultar nesse momento, sabe, por condições diversas, então eu achei por bem deixar essas fontes para vocês poderem buscar os vídeos, os materiais, os textos, os posts, acompanhar, e vocês com certeza vão ter material de qualidade aí para ajudar enquanto não podem fazer uma consulta, que é importante, tá? Mas eu devo dizer para vocês que, como alguém que já foi diretor de hospital, trabalhou em emergências médicas, trabalhou em convênios e também no interior, eu sei que vocês conseguem check-ups básicos e exames básicos em cada município onde estejam. Nem que você entre na fila, demore um pouco para conseguir, mas é fundamental você estar ali presente no seu posto de saúde ou no hospital da sua cidade, sabe? Buscando conversar com os médicos, cuidar melhor da saúde, fazer os exames que você tenha disponíveis. Vários pacientes consultam comigo e fazem parte dos exames que eu peço pelo sistema de saúde dos seus municípios, né, da sua cidade, dos seus estados. Então, eu recomendo que você, mesmo que demore a consulta, mesmo que não seja tão boa quanto você, de repente, esperaria, que você faça pelo menos os agendamentos com os profissionais que você conseguir. Um bom clínico, né, um bom médico do seu posto de saúde, um bom cardiologista, um bom gineco, se for mulher, enfim, quem seja necessário para você. Tá bom? Mesmo que demore para ter a consulta, pelo menos ela está marcada, você está esperando e está fazendo a sua parte, seguindo o que esses médicos, eles indicam, esses médicos nutricionistas que eu citei, tá bom? Mas enfim, Ícaro, o que é um check-up? Eu sugiro que vocês assistam o meu vídeo sobre check-up, que está no youtube.com/drricaroalves e que em alguns dias estará no icaro.med.br/checkup. É um link do meu site, porque meu site sofreu alguns ataques nos últimos anos e algumas migrações, algumas reformulações e alguns conteúdos importantes, algumas centenas ficaram de fora e aos poucos, com uma nova equipe agora, eu estou restituindo esse conteúdo no ar, mas os vídeos continuam no YouTube e a gente está estudando junto com a equipe como fazer para os vídeos ficarem bem linkados para vocês lá no site, tá bom? Mas você consegue
buscar Ícaro Médico Checkup, lá no youtube.com/drIcaroAlves, você vai encontrar esse meu vídeo de meia hora para você entender o que é um check-up. Um bom check-up, ele vai focar em ajudar você com a sua saúde atual, prevenir melhor outras doenças, melhorar a sua saúde geral e fazer bons exames para identificar coisas que às vezes um exame físico, um exame clínico, uma boa anamnese, uma boa história clínica podem não aprofundar ou não identificar adequadamente. Tá? Então, dá para fazer check-up quando você tem sintomas? Sim, mas geralmente, por definição, check-up é aquela pessoa que no geral está bem e quer checar como está e melhorar como ela cuida da saúde dela. Lembrando que a base do check-up está nesse vídeo, mas de tanto fazer check-up, só check-up, tem gente que um dia morre mais cedo. Eu brinco com alguns pacientes sobre isso. Então não adianta só você fazer o check-up e não tomar medidas para cuidar melhor da saúde. E as medidas estão no icaro.med.br/saúde e o mais importante que é o que está no icaro.med.br/12 hábitos. Sem acento, tá? Porque é um link. Porque se você não tem bons hábitos de vida, hábitos são o que você faz no dia a dia pela sua saúde, repetidamente, e eles são o que tem de mais forte que afeta a sua saúde no dia a dia, para melhor ou para pior, se são hábitos bons ou ruins, esses hábitos só vocês podem fazer por vocês mesmos. Então eu bato sempre nessa tecla aqui, nas redes sociais, já faz mais de 20 anos, e eu espero que vocês acessem o icaro.med.br/saúde e o icaro.med.br/12 hábitos, devorem o material que está lá, os links, no 12 hábitos ele é mais sucinto, e que vocês melhorem a saúde de vocês fazendo a parte de vocês, porque senão nem todos os exames médicos e tratamentos e suplementos e substâncias e remédios do mundo vão servir para você ter uma boa saúde, tá? E por que eu escolhi esse tema para essa live hoje? O meu post de hoje mais cedo foi inspirado pelo que eu recebi de uma seguidora via direct no Instagram. Ela mandou para mim: passei com um médico integrativo ontem e detestei a forma que ele consultou. Não quis saber dos meus problemas. Não perguntou se eu tomo remédios. Quando eu falava em hábitos saudáveis de vida, ele dizia que o negócio é suplemento, que é isso que funciona de verdade. Ele não me deixava falar. Anotou meus dados numa folha de sulfite à parte e disse que ia me passar os suplementos pelo zap. Fez uma biorressonância e ela também não gostou do diagnóstico. Ela falou: também não gostei do diagnóstico. Muita coisa achei estranha, desculpa o desabafo. Mas ninguém fala em hábitos de vida como você. Você é o cara. Bom, vou fazer já os meus comentários sobre o que ela falou, visando ajudar vocês a escolherem melhor quem vocês acompanham, ou seja, para quem vocês dão a atenção de vocês no dia a dia, para não parasitarem a cabeça de vocês com informação de baixa qualidade, porque informação de baixa qualidade um dia você vai colocar em prática e vai prejudicar sua mente, sua vida, sua saúde, tá? Então vamos ver se com essas dicas vocês escolhem melhor daqui para frente, tá? Passei com um médico integrativo. Gente, não existe a especialidade medicina integrativa no Brasil. Existe em outras partes do mundo, reconhecida. No Brasil, a abordagem integrativa é reconhecida como uma ferramenta que vários médicos podem utilizar para melhorar, para otimizar seu acompanhamento dos pacientes, tá? A ortomolecular também é parecida, né, e também não é uma especialidade médica, é uma abordagem de valor reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. E a medicina funcional, todas essas fora do Brasil, tem vários países que acreditam nelas bem mais que o Brasil e já reconheceram como especialidades médicas, até áreas médicas, mas no Brasil não. Mas tem o seu valor científico, só não são reconhecidos como especialidade. Então, um médico que fale que é integrativo, ele pode estar se expressando de uma forma que o Conselho Federal de Medicina não goste muito, tá? Detestei a forma que ele consultou. Tudo bem, todo mundo tem direito de gostar ou não. Eu tenho uma grande maioria de pacientes que adora consultar comigo, graças a Deus. Mas tem uma minoria que não gostou, que já falou mal, já postou sobre, eu entendo. Os seres humanos têm direito. Eu não gosto de mentira, mas mesmo assim tem gente que fala mentira para poder botar sua raiva para fora. E toda mentira, toda ofensa fala mais sobre a pessoa que o proferiu, né? E que está num momento de vida não tão bom do que eu mesmo. Então, tudo bem. O que seria do verde se todo mundo gostasse do vermelho, né? Então,
Todo mundo tem o direito de gostar ou não, mas ela elenca alguns motivos. Não quis saber dos meus problemas. Gente, médico tem que saber escutar. Se o médico não sabe ouvir, é muito difícil que ele acerte como deveria com você, tá? Ou ele vai deixar algumas coisas importantes de fora, ou pode errar, sabe? Ou depois do tratamento pode ter mais efeitos colaterais. Então, em primeiro lugar, na minha opinião, o profissional de saúde que presta sabe escutar o paciente, sabe deixar o paciente falar livremente, pelo menos por alguns minutos, antes de interromper e direcionar a consulta, tá? E assim, médico tem que ser, na minha opinião, antes de mais nada, um bom ser humano, tem que tratar bem as pessoas. Todos nós temos dias melhores e piores, mas aquela pessoa que é um cavalo regularmente com outras pessoas, tá boa de estar no estábulo e não atendendo o paciente, ok? Então, acho que você tem que reclamar. Você tem que falar, olha, não é desse jeito, você tem que botar um limite, porque ainda mais uma pessoa em sofrimento, ela não merece se tratar bem o profissional, claro, né, ser maltratada por ele, tá? Não perguntou se eu tomo remédios. Gente, não dá para você prescrever para uma pessoa se você não sabe o que ela toma de remédios e suplementos, alergias, intolerâncias, tá? Se ela já teve problema com algum tratamento, porque tudo em medicina é relação. E faz parte de você fazer boas relações para o paciente para chegar a um bom diagnóstico, uma boa abordagem, um bom tratamento, que exames você vai pedir, você saber o que o paciente toma, além do que o paciente tem. Então, não tem como uma boa consulta integrativa, ortomolecular ou funcional ser desse jeito. Tá? Isso aí já é motivo para você suspeitar e se conversar com o médico, olha, vamos investigar um pouco mais profundamente. Não quiser, você trocar de profissional, na minha opinião. Tá bom? Quando eu falava em hábitos saudáveis de vida, ele dizia que o negócio é suplementos, que isso é que funciona de verdade. Esse cara ou essa mulher estão errados, não é isso. Inclusive, se você prescrever suplementos para uma pessoa que não melhore os hábitos de vida, aumentam as chances de ineficácia do tratamento, baixa eficácia, ou até efeitos colaterais, ou até piora com o tratamento. Então, não se faz integrativo, ortomolecular e funcional de verdade sem ouvir o paciente, sem buscar que o paciente melhore seus hábitos de vida, tá? Tem vários profissionais que não fazem isso para não entrar em confronto com o paciente, dizem que isso acaba gerando uma antipatia com o paciente, você responsabilizá-lo demais e que aí o paciente não volta, mas eu prefiro que o paciente que não quer melhorar os hábitos de vida e não foi sensibilizado pelo material vasto que eu entrego e pelas explicações, que ele não volte, vá procurar outro profissional, sabe, que de repente tem uma fórmula mágica, não existe, mas uma fórmula mágica de tratar sem você melhorar seus hábitos de vida, porque eu não faço milagres. Milagres faz Jesus Cristo, fazem espíritos evoluídos em nome dele, de Deus. O paciente que não quer melhorar os hábitos de vida, na minha opinião, ele não deve receber suplementos, porque uma hora ele vai acabar passando mal até com suplementos que funcionariam para um paciente com bons hábitos de vida. Tá? Ele não me deixava falar. Isso é o maior erro em integrativo, ortomolecular e funcional. Eu já dei vários cursos, sabe, para centenas de profissionais de saúde do Brasil inteiro. Pretendo voltar a dar vários. E uma coisa que eu falo basicamente para todos os profissionais é: você tem que aprender a lidar com bons hábitos de vida, aprender a importância deles, aprender detalhes sobre eles, a conscientizar sobre eles, a ensinar para o seu paciente, a cobrar do seu paciente, porque a base da saúde está nos hábitos saudáveis de vida que o seu paciente adote. E muitos tratamentos não funcionam ou fazem até mal para o paciente, quando muitas vezes ele não melhora os hábitos de vida como deveria. Tá? Aceita que dói menos. Se você vai gastar rios de dinheiro com um sorinho, com um médico, ou com um injetável, ou com um tratamento milagroso, que você não precise melhorar seus hábitos de vida, você está se enganando e mais cedo ou mais tarde você vai colher os resultados ruins disso. Não vai funcionar o tratamento, ou vai funcionar por um curto período de tempo, vai trazer efeitos colaterais, ou você vai ficar dependente daquilo para funcionar e pode ser que com o tempo aquilo nem sirva mais para você. Tá bom? E tem que deixar o paciente falar no começo da consulta, porque se o paciente não fala, você deixa de receber dados importantes
que muitas vezes o paciente não escreveu no questionário pré-consulta. Meus pacientes de primeira consulta preenchem o questionário detalhado para não esquecer de dados na hora da consulta, vão lembrando antes da consulta e preenchendo. A gente trabalha em cima desse questionário. E o meu paciente, eu sempre faço uma pergunta aberta no começo da consulta, deixo falar, porque muitas vezes o paciente quer agradar o médico e dá a visão dele do que ele precisa e dá dados só focados naquela visão. Mas muitas vezes a conduta mais acertada para o paciente está no que ele falar a mais para você, tá bom? A mais. E muitas vezes, quando você não dá esse espaço para o paciente, ele vai ficar só em responder perguntas suas e você vai perder dados importantes. Então, um dos grandes diferenciais dos bons médicos de integrativo, ortomolecular e funcional, na minha opinião, tanto que eu vejo de ex-alunos de todas as especialidades, quanto dos melhores médicos que eu conheço, esses que eu indiquei e vários outros, é uma consulta onde em uma hora e pouco, as minhas estão durando uma hora e pouco, as primeiras consultas, sabe? O paciente ele é instigado a falar sobre o caso dele, porque é aí que eu vou complementando os dados importantes para atendê-lo melhor. Se o seu médico não faz isso, você tem que tomar cuidado com as arapucas que tem por aí, que é o quê? Às vezes uma consulta mega barata e mega rápida, tá? Até às vezes mais barata e mais rápida que de vários outros médicos de um mesmo segmento, e que quando você vai ver é só uma isca para o paciente chegar e depois pagar milhares ou dezenas de milhares de reais, um monte de tratamento na clínica ou indicado ou bonificado para o médico, que não vão funcionar por falta da profundidade adequada. Sem contar aqueles que usam o rótulo de ortomolecular funcional e integrativa por pura picaretagem, tá? Para atrair pacientes, mas que quando você vai ver, como parece ser o caso que essa seguidora retratou, não tem nada de integrativa, funcional e ortomolecular de verdade. Cuidado, tá? Ele fez a biorressonância em mim, também não gostei do diagnóstico. Eu tenho muita ressalva com aparelhos de biorressonância no país. Eu fui um dos primeiros médicos a fazer biorressonância com o Vega Teste antigo, 23 anos atrás na minha vida, tá? Parei de fazer porque o aparelho não era meu e os outros aparelhos que eu vi no mercado depois davam laudos que muitas vezes, por várias interferências do ambiente, do examinador, do aparelho, davam resultados discrepantes até se o exame era realizado horas depois ou um período depois. Quer dizer, complicado. Eu, Ícaro, não achei ainda aparelhos de confiança no Brasil, fora o BioWell, mas outro dia eu falo dele, tá? E não é de biorressonância. Então, eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso, tá? Quando eu encontrar um bom, eu falo para vocês. Muita coisa achei estranho, ela falou. Desculpa o desabafo, mas ninguém fala em hábitos de vida como você. Obrigado. Eu tenho 8 livros publicados sobre isso. O 9º está saindo em breve, vai ser gratuito em PDF para vocês. Vai ser gratuito para quem passar no consultório, para pegar até impresso. Eu estou buscando sempre patrocínios para essas reimpressões. E esse livro eu pretendo só ir melhorando em várias edições daqui para frente. Vai ser ótimo. Está ficando ótimo. Estou terminando de escrever agora em junho de 2023. Em breve vai estar nas mãos de vocês. Tá? Eu acredito muito em Mateus 10. Se você tem dons que você recebeu do Espírito Santo de Deus, e eu acredito que a medicina na minha vida seja um dom, eu amo o que eu faço, não sou perfeito, não sou o arauto da verdade, mas eu acredito que se Deus me deu esse dom para eu viver dele também, eu tenho que contribuir com vocês gratuitamente também, sabe, sempre na minha vida, para vocês terem um bom material de estudo, tá? Mesmo que não possa pagar a consulta comigo. Vou registrar que o Dr. Gustavo Cizan entrou na live, é outro médico que vocês podem seguir, que tem muito material gratuito para fazer bem para o próximo, divulgado nas redes dele. Gustavo, um abraço. Doutora Germana Martiniano entrou também, outra médica fenomenal, que tem muito material top também, sabe? Estou precisando fazer novas lives com esses dois, com vários outros. Deixa eu voltar para a live. O que eu estava falando para vocês aqui? Bom, vou seguir em frente. Então, deixa eu comentar para vocês sobre os hábitos de vida. Por que ela falou, ninguém fala em hábitos de vida como você? Porque eu sou um dos médicos que mais fala sobre hábitos de vida no Brasil nos últimos 20 anos. Pode procurar na internet. Eu procurei focar nessa área porque eu vi desde muito cedo na minha vida médica, desde a faculdade, que hábitos de vida são o principal para você recuperar, manter ou melhorar a sua saúde. Ponto. Por isso que eu foco nisso.
Meu primeiro texto publicado sobre isso é de 2001, sobre a importância de tomar água, tá? No dia a dia. E de lá para cá, vários textos, vários estudos saíram. No meu novo livro eu falo deles. Hábitos de vida são o principal. E eu agradeço a essa seguidora e a todos vocês por esse respaldo, esse reconhecimento. Tem pacientes queridos na live também, como a Leana. Fique com Deus. Todos vocês fiquem com Deus. Tem vários na live. Que Deus abençoe muito vocês. E aí, sobre o post dela, eu também postei uma imagem, tá? E nessa imagem, eu coloquei duas situações muito comuns que vocês vivem no dia a dia. A situação 1, o médico falar para o paciente, o que você tem? O paciente fala, nada demais, eu só vim para uma prevenção, para o check-up. E eu já tive paciente que voltou e relatou, doutor Ícaro, eu vim aqui porque o médico falou, então você volta quando estiver sentindo alguma coisa. Gente, tem médicos que não sabem lidar com hábitos saudáveis de vida, não sabem lidar com prevenção, infelizmente, a gente não aprende muito na faculdade, e muitas vezes se o paciente não tem queixas, não sabem o que passar, ou vão passar uma vitaminazinha, um polivitamínico geral, vai para casa, você está bem. Meia dúzia de exames, sabe? Não é assim. Não é assim que se faz integrativo, ortomolecular e funcional, tá? Saiu um estudo canadense, 2009, se eu não me engano, mostrando que 56% dos médicos canadenses, se eu não me engano, era esse número, não se sentiam confortáveis em orientar hábitos saudáveis de vida para os seus pacientes, ou não sabiam fazer isso, tá? Ou não queriam fazer isso, por não se sentirem à vontade. Então, gente, essa é a realidade no mundo. A maioria dos médicos não valoriza hábitos saudáveis de vida ou não sabe orientá-los. Certa vez, em um curso de um médico muito famoso, ele passou um caso clínico e já ia falar quais hormônios para aquele caso. Eu levantei a mão e falei, vem cá, doutor, esse paciente não tinha que melhorar a água, melhorar os exercícios físicos, a alimentação, sabe? A respiração no dia a dia, o sono, ele faz bem tudo isso? Ah, doutor Ícaro, muito boa a sua pontuação, mas isso são commodities. Isso aí o paciente já sabe, porque a gente entrega o material para ele fazer, ou porque já cobrou antes, mas não se fala. Quer dizer, mesmo o cara que é um papa de hormônios até hoje no Brasil, e eu respeito o trabalho dele, me ensinou bastante no passado, não valoriza tanto hábitos saudáveis de vida. Eu espero que o grupo dele tenha mudado esse entendimento, sabe? Fica a dica deles usarem o meu material gratuitamente, porque o meu material, eu tenho centenas de pessoas que usam meus materiais, não dão os créditos, e eu tô nem aí para créditos. Use à vontade. É de Deus, eu só estou transmitindo para vocês, sabe? Mas façam os pacientes saberem disso, por favor, façam essa mensagem de hábitos saudáveis de vida chegarem aos pacientes. A base do check-up, a base de uma boa consulta, a base de vocês cuidarem da saúde de vocês é isso, tá? A medicina é inútil, praticamente inútil para pacientes que não cuidam dos seus hábitos de vida, tá? Podem botar essa frase onde vocês quiserem, na cabeça, num cartaz, postar. A medicina de qualidade é praticamente inútil para paciente que não tenha bons hábitos de vida, tá? E a situação 2 que eu postei na foto desse post meu de hoje, o médico falando, seus exames, meia dúzia, pouquíssimos, deram nada. E às vezes deu, mas está dentro do parâmetro de aceitabilidade, o médico fala que não deu nada. Vocês sabem disso, né? Ou seja, toma essa vitamina aqui e volte quando for necessário. Significa, eu não tenho o que fazer por você até que seus exames mostrem alguma coisa ou que você tenha queixas muito exuberantes. Desculpa, isso para mim não é medicina ortomolecular funcional integrativa. Não é, tá? Porque não deu a devida atenção para o paciente, até porque vários transtornos, vários distúrbios, várias doenças, primeiro começam naquele paciente que os exames estão dentro do aceitável, mas não estão dentro do ideal. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho uma seção de exames no meu site, se eu não me engano, está em icaro.med.br/exames complementares ou /exames, para vocês entenderem isso. Ou então busca no YouTube, Ícaro Médico Exames, tem muita coisa lá para vocês. E aí eu coloquei como legenda desse post. Na minha opinião, 23 anos formado em medicina, é só a minha opinião o que eu vou falar, o que eu estou falando nessa live, tá? Não existe check-up realmente completo e profundo, adequado, se não tem uma boa quantidade de exames e uma avaliação detalhada, demorada antes e depois dos exames em cima deles, tá? A maioria dos colegas médicos faz uma interpretação, infelizmente, que na minha opinião é muito superficial dos exames.
Tem vários cursos bons de interpretação de exames por aí, sabe? Eu fiz do Gabriel de Carvalho, do próprio Laí Ribeiro, do Henrique Freire no passado, não tenho mais muito contato com o Henrique, sabe? Mas foi bom no passado, outros médicos fizeram outros cursos de interpretação de exames, e você vê o quanto os exames, para um bom médico, eles fornecem muito mais. Claro que eu estou falando de integrativa, funcional e ortomolecular, tá? Então, se a consulta não é detalhada, demorada e não tem exames mais completos, na minha opinião, ela é deficiente, tá? Profissional de saúde que não ouve o paciente com atenção e não deixa ele falar sobre as queixas tem grandes chances de negligenciar informações importantes e até de errar, tá? As consultas em abordagem integrativa, ortomolecular ou nutrologia ou funcional não são sinônimo de que necessariamente você vai pagar os olhos da cara pelas fórmulas, tá? Ou que você vai ter que fazer um monte de exames fora do comum, ou que você vai ter que sair de lá tendo que fazer um monte de soro colorido, injetável, intramuscular, ser furado toda semana, senão não é ortomolecular, funcional, integrativa ou nutrologia. Não é por aí, gente. Eu tenho pacientes que consultam comigo, ministros, senadores, deputados, assim como eu tenho técnicos de enfermagem, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, empregados domésticos, serviços gerais, e tem suplementação, tratamento, fórmulas, exames para todo mundo. Depende do quanto você está querendo investir de tempo, esforço e, claro, também de dinheiro na sua saúde. E tem fórmulas mais caras, assim como tem as mais baratas, tá? Mais essenciais para todo o público. Resta saber o que a pessoa quer fazer na sua vida, tá bom? O quanto ela quer investir em saúde. Ainda meus comentários. Médico que não sabe lidar com pacientes sem queixa simplesmente não valoriza a prevenção, que é parte fundamental da boa medicina. Tá? Imagine, se o médico não sabe lidar com prevenção, que é aquele paciente que tem poucas queixas ou nenhuma, ou quer prevenir numa área específica, esse médico não sabe fazer funcional, ortomolecular ou integrativo. Na minha opinião, não sabe, tá? Porque prevenção é uma boa parte. E assim, é pouco falada com esse rótulo direto, associada a hábitos de vida, bons suplementos para isso, bons tratamentos, boas terapêuticas naturais, até em congressos. Digo para vocês, tá? Eu vou a congresso de integrativa, de ortomolecular, de funcional, e vejo essa deficiência em boa parte deles, tá? Outro comentário meu. A base da saúde, como eu já disse, é melhorar o seu estilo de vida. O que você faz no dia a dia repetidamente? Isso é que é estilo de vida, seus hábitos de vida. E eu fiz um vídeo curtinho, que está lá no icaro.med.br/12 hábitos, tá? E quando você entra no meu site, principalmente no icaro.med.br/saúde, é o primeiro vídeo que aparece, são menos de 4 minutos, e eu te digo, se você não assistir esse vídeo e não fazer o que está lá, que eu só compilei os principais hábitos de vida que todo mundo precisa ter, vou dizer para vocês, você não está focando na sua saúde, tá? Água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento do estresse, cuidar de saúde de corpo, mente, espírito e relações sociais, desintoxicar-se com mais frequência, intoxicar-se menos, ser positivo e acreditar nos seus esforços, boa suplementação. Esse vídeo, se você já assistiu, assista de novo, assista todo dia, toda semana, medite sobre ele, faça um checklist do que você está fazendo direito, que aquilo ali é a base da saúde. Eu criei um questionário gratuito para vocês, está no icaro.med.br/questionário, tá? Sem o acento, porque é um link, para vocês poderem assistir o vídeo e ticarem lá no questionário, toda semana, o que vocês estão fazendo certo, o que tem para melhorar. É a minha contribuição gratuita para vocês. O vídeo é profissional, feito pela I61, se eu não me engano, do Marcelo Simões, tá? Vale muito a pena vocês conhecerem tanto a I61, né, fazendo merchan deles, quanto assistirem o vídeo e otimizarem os hábitos de vida de vocês. Assim vocês vão depender menos do sistema de saúde, porque vão conquistar uma saúde melhor. Tá bom? E aí, os comentários que esse post recebeu dezenas. Eu vou falar alguns para vocês, tá? E vou discutir. Um comentário. Infelizmente, um médico como você, que entende a complexidade do corpo humano e individualidade do seu paciente, está ao alcance da minoria de nós. Deveria ser o básico, exames diversos, completos, concordo, tá? Mas nem para os planos, nem boa parte dos médicos é assim. A indústria da saúde está corrompendo até a especialidade integrativa. Vou comentar.
Eu agradeço pelo comentário bom sobre o meu trabalho, tá? A maior parte dos meus pacientes no consultório é de pacientes que voltam, que eu atendo há 10 anos ou mais. Por quê? Porque eles já sabem a base de hábitos saudáveis de vida e por mais que se distanciem às vezes do acompanhamento, eles voltam, já sabem que tem que melhorar os hábitos de vida. É mais fácil acompanhar o paciente que sabe que bons hábitos de vida são fundamentais e que a complexidade do corpo humano requer que você, em primeiro lugar, faça a sua parte pelos seus hábitos de vida. Porque hábitos de vida nenhum suplemento ou remédio vai substituir por você. Nenhum. Ou tratamento. Tá? Lembre-se que remédios e tratamentos só existem na lógica da doença. Então não existe remédio ou tratamento para você prevenir. Existem suplementos, bons hábitos de vida e tudo. Dr. Gilberto Kosserginski, que entrou na live também, um excelente médico aí de medicina esportiva, vale a pena você seguir o material dele. Obrigado, Gil, pela audiência. Aí ela colocou, deveria ser o básico, exames diversos completos. Eu também acho, tá? Médicos como você não estão ao alcance da maioria das pessoas, concordo. Agora, você pode seguir os médicos e nutricionistas que eu falei ao longo dessa live e você vai ter o melhor para você enquanto você deixa agendada aquela sua consulta, mesmo que a perder de vista para alguns exames no seu município, no seu estado. Já deixei a dica, tá? Nem os planos de saúde e nem boa parte dos médicos é assim. Concordo, tá? O colega do plano de saúde, muitas vezes por ganhar mal, ele tem que ganhar para poder sobreviver com dignidade, atendendo a toque de caixa. Quando eu notei, em 2008, que eu precisava fazer isso, eu fiz um papel de orientação para os pacientes, eu tenho guardado até aqui no consultório, fiz várias versões dele, uma apostila, pegava patrocínio para isso, porque era caro imprimir, e entregava para os pacientes. Olha, eu não tenho como falar aqui desse básico para você, é importante, mas olha, tome água de hora em hora, coma direito, respire fundo várias vezes ao longo do dia, se exercite regularmente, exercício de força e aeróbico, durma direito, tá? Procure lidar bem com o estresse e todo o resto está aqui nesse papel. Por favor, leia, porque ele é parte de um acompanhamento de sucesso. Você veja, eu gastei menos de 30 segundos para falar isso. Eu já falava automaticamente para os meus pacientes, às vezes atendia 20 numa manhã, numa tarde, tá? E aí, eu notei que muitos pacientes voltavam, até hoje tem paciente que fala, eu tenho o seu papel até hoje, né? Agora, tem no meu site, né? Tem esses vídeos que eu faço aqui, essas lives, tem o vídeo de 12 hábitos, para quem está realmente interessado, tá tudo lá, sabe? Mas é gratificante ver o tanto de paciente nesses 20 anos que recebeu esses papéis, sabe? Mesmo que fosse anotado rápido e melhorou os hábitos de vida e vive melhor por causa disso. É muito gratificante. Sabe? Mas aí eu parei de atender convênio porque eu notei, eu não vou conseguir dar esse atendimento para os meus pacientes aqui, porque eu falo cada vez mais de hábitos de vida e está sendo ruim para mim, porque chegou um ponto onde em 2007, 2008, paciente que estava esperando lá fora, batia na porta, vai demorar essa consulta aí? Eu falei, não, eu não entendo isso. O cara, quando entrar, vai ter uma consulta boa também, mas ele está me pressionando, sabe, ficando ignorante comigo, porque eu estou demorando para atender bem esse paciente aqui, aí eu parei de atender. E eu vejo que vários colegas de plano de saúde competentes acabam saindo por motivos parecidos, tá? Aí colocou, a indústria da saúde está corrompendo até a especialidade integrativa. Infelizmente, a indústria da doença, ela faz isso sim. Até parte do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde municipais, estaduais, federais, acreditem, é meio que dominada nos bastidores pela indústria da doença. Mas isso eu já falei em outras lives, vocês podem procurar. Outro comentário, maravilhoso, doutor. Isso realmente faz falta, interagir com o paciente para ter no mínimo algum diagnóstico eficaz. Exato. Ou você interage, conversa com o paciente, dá as broncas necessárias. Todo paciente que consulta comigo sabe que vai tomar bronca mesmo. Recentemente eu falei para uma paciente que estava com o marido do lado, olha, você pode sair daqui me achando o maior FTP do mundo. Eu não ligo. Eu sei que o que eu estou passando para você não é nada agressivo. É assertivo e o que eu acho que você precisa escutar da forma mais técnica
e confiável possível para você poder ter uma boa saúde. É para isso que você está me pagando e é esse compromisso que eu tenho também como você, de cristão para cristão, de irmão em Cristo para irmão em Cristo. Eu não sei se eu vou te ver de novo, então é essa oportunidade que eu tenho de tentar tocar a sua vida em nome de Jesus para você fazer o que precisa pela sua vida. Não de forma babaca, mas de forma assertiva. Mas tem gente que, algumas vezes, né, caramba, quando ouve o que precisa fazer, acaba ficando chateada com o que precisa fazer, e aí o que acontece? Acaba falando mal de você. Enfim, não é muito legal, mas acontece, né? Deixa eu ver o próximo tópico aqui. Outro comentário desse post. Fui em um médico e implorei para ele me passar exames e não passou. Gente, quando isso acontecer, você pode falar para o médico: doutor, me passa pelo menos um check-up básico, faz tempo que eu não faço, sabe? Me passa pelo menos um check-up básico de fígado, de rins, dos principais hormônios, de como é que estão meus minerais, minhas vitaminas, um hemograma, um exame de urina, um exame de fezes para eu fazer. Exame de fezes não é muito bom para pegar parasitas, mas quando pega, supre bem. A maioria dos meus pacientes, quando muda o discurso, consegue uma simpatia dos colegas e pelo menos um check-up bem básico, tá? Aí fala, solicitei que ele pedisse um exame de B12 e ele falou que não precisava. Às vezes acontece, infelizmente. Insisti e nada. Eu lamento escutar essas coisas, sabe? Aí, como eu falei em 2 tópicos, um outro comentário foi o terceiro tópico. Seus exames estão normais, o que você tem é estresse. Do tipo, que você tenha ansiedade, que você tenha depressão, vai procurar um psiquiatra, tá? Isso é muito comum. Ou prescrever um antidepressivo, um ansiolítico, que vários pacientes precisam, tá? Mas não é todo mundo. Gente, eu volto a dizer, toda vez que você não se sentir bem e que os exames não estão normais, eu sugiro você procurar os materiais desses médicos profissionais que eu falei, e também você já procurar uma consulta, um outro médico de repente, pelo SUS mesmo, agenda com um cardiologista, se você não se deu bem com o médico do posto, com o clínico geral, sabe, ou com outro profissional da sua cidade, sabe, corre atrás de uma outra avaliação, porque exames também às vezes estão dentro do aceitável e o médico confunde isso com o normal. Eu falo essa diferença no post de exames, tá? Um outro comentário, o pior é manter um convênio e não ter ou achar um médico com o mesmo segmento e profissionalismo igual. Essa é uma das partes ruins. Eu já falei disso, né? Agora, no convênio fica um pouco mais fácil você pedir pelo menos um check-up um pouco mais detalhado, tá? Eu já falei sobre os exames mínimos em outras lives, vocês podem procurar Ícaro Médico Exames no YouTube, youtube.com/dr Ícaro Alves, ou no meu site, tem algumas sugestões para você conversar com o seu médico, tá? Aí um médico, um endocrinologista muito bom, o Dr. Daniel Braga, ele postou, que é outro integrativo bom que eu recomendo para vocês, quantas e quantas vezes nós vemos a situação 1 e 2 nos nossos consultórios, não é mesmo? É verdade. Aí tem uns comentários aqui que são de duas pessoas trocando informação no post. Uma mulher fala, na pandemia meu filho passou por um médico pela vida, de tanto que falei na cabeça dele. A consulta foi de 2 minutos via vídeo e por WhatsApp solicitou alguns exames que o convênio não aceitou, porque o médico não era credenciado à Unimed. Nesses casos você tem que ir num médico, né, que seja credenciado, tá? E pedir que ele transcreva o pedido de exames. Mas pelo que eu sei, eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina, tá, do Distrito Federal, fui presidente da corregedoria por 1 ano, em gestões passadas, e digo para vocês, que eu saiba, um plano de saúde não pode se negar a autorizar exames que o médico tenha colocado CID suficientes ali para respaldar o exame, credenciado ou não. Tá? Só que a maioria das pessoas não procura questionar o convênio e ir atrás dos seus direitos. Já falei sobre isso em vários vídeos na internet também. Tá? Aí ela diz que fizemos o orçamento particular quase R$3.000, ou seja, ele não fez, ficou uma onça comigo. Enfim, acontece, né? Aí uma pessoa questionou, mas os exames não eram cobertos por plano de saúde ou a Unimed rejeitou por não ser credenciado? Tem exames que de fato não são cobertos pela ANS, Agência Nacional de Saúde, né? Aí os planos não são obrigados a pagar, mas muitas vezes quando você cadastra, tá? Quando você
da justificativa, que eu saiba, existe jurisprudência na lei para o convênio pagar uma maioria. É que a maioria das pessoas não peita o convênio, pede para o médico relatório para ir atrás, tá? Porém, se é coberto, não importa se o médico é credenciado ao plano de saúde. Isso uma seguidora que postou. Nesse caso, eles têm que fazer, exato. Eu mesma tenho exames de genética que meu plano não cobria e tive que pagar, mas na mesma guia tinha exames que cobri e foi feito. Aí, palavras da seguidora. A Unimed tem umas palhaçadas que se o pessoal começar a pôr na justiça, ela vai perder é muito. Eu já vi acontecer. Aí a mãe falou, segundo ele, porque o médico não era credenciado. Foi na época da picada. Aqui eles são tudo por amor da picada. Isso são comentários lá. Tá bom? Isso cabe recurso. Por isso, e entre outras coisas, muita gente saiu da Unimed na época pós-pandemia. Verdade. Minha prima teve um aumento de 100% e nem adiantou reclamar na central. Aí ela e a família pegaram e saíram. Aí fala-se de novo. Acredite que o exame dedímero também não é aceito. Você tem que pagar. Preço é diferente do particular. Só é aceito se o médico fizer um relatório explicando o motivo. Uma palhaçada. Aqui minha irmã pagou R$120 tendo convênio. Dedímero foi negado por vários convênios. Tá? O ideal é você realmente, quando o convênio se recusar, você pedir por escrito a justificativa de negativa. Se mantiverem a justificativa, mesmo você dando relatório e tudo, sugiro que vocês denunciem na ANS, tá? E aí a ANS vai mediar que o convênio tenha que dizer para você por que um médico habilitado respaldou devidamente o pedido de exame e ainda assim não foi autorizado, tá? E aí ela coloca, aqui onde eu moro, a Unimed é a única opção na cidade, então fica difícil. Infelizmente vivemos num mundo que só visa lucro. Já vi muitos médicos que se dizem ortomolecular para cobrar consulta cara e na verdade não fazem nada diferente de médicos tradicionais. Tem muitos. Por isso vocês têm que tomar cuidado. Eu já dei várias dicas para você reconhecer um bom médico que use a abordagem ortomolecular, a abordagem integrativa, a abordagem funcional, a nutrologia, tá? Daquele que só está usando o rótulo para atrair paciente, tá? E por fim, o último comentário foi: pois é, infelizmente temos médicos conscientes com amor e respeito à profissão e a seus pacientes, outros não. Pagar R$800 numa consulta requer uma boa parte do salário de alguns, sim. Talvez para uns não seja nada, para outros tem muito sacrifício para o descaso. Eu concordo. Escolha bem seus profissionais de saúde. Você escolhe uma bolsa boa quando vai comprar, não só bonita. Você escolhe um tênis minimamente bom quando vai comprar, não só bonito. Você escolhe uma roupa de qualidade minimamente boa quando vai comprar, tá? Você deve escolher bons profissionais de saúde também, porque a sua saúde vale quanto, tá bom? E um último comentário que uma seguidora colocou. Eu penso que essa paciente não foi ao médico, e sim a um faz de conta. Se fosse eu, faria ele ficar famoso, que é o quê? Meter um processo. Quando eu estava no Conselho de Medicina, eu dei palestras em vários cursos de ética médica aqui no Distrito Federal, e eu dizia para os colegas, a maior parte... Deixa eu responder essa dúvida aqui primeiro, tá? A Ana perguntou, doutor Ícaro, é ético um médico indicar farmácia de manipulação? Se ele está indicando para que você tenha acesso a boas farmácias de manipulação. Porque se ele sabe que tem picaretas, e tem várias no Brasil, tá? Que mudam sua fórmula porque o paciente não conhece muito bem, que mudam por um jogo de nomes, tá? Que o médico muitas vezes prescreve de um jeito que permita mudança para a farmácia ruim ganhar aquela receita por um preço mais baixo, que não colocam o que deveriam na fórmula. Então, se esse é o objetivo do médico, de indicar várias, é totalmente lícito, tá bom? Aí, voltando à dúvida dessa pessoa, se fosse eu, faria o médico ruim ficar famoso. Gente, eu falava nos cursos de ética médica para médicos aqui no DF. Gente, a maior parte dos processos contra médicos não é por erro médico, não sei se vocês sabem, é por mau relacionamento com o paciente, tá? E eu digo para vocês, eu nunca tive um processo ético no Conselho de Medicina, nesses 23 anos de medicina, por erro médico ou mau relacionamento com o paciente. Nunca tive, certo? Então, digo para vocês, é possível você fazer integrativa, ortomolecular, funcional, tá? Usando como parte das suas estratégias no dia a dia, dando uma boa atenção para o paciente e mesmo sendo um médico assertivo e duro como eu sou.
porque eu levo a sério o que vocês me pagam para ajudar vocês em saúde. Levo muito a sério, não é querendo me pintar de bom não, tá? Meus pacientes podem testemunhar isso. E até aqui na internet, tem gente que coloca às vezes para mim no direct: nossa, doutor Ícaro, você é muito sério, você é muito severo, né? Já teve até alguns para falar, deve perder muito paciente. Não perco muito paciente não, tá? Mas eu sou realmente muito assertivo e sério, até nos conselhos que eu dou para vocês, nas lives, nos vídeos, porque eu levo a sério que é um médico aqui dando dicas para vocês. Então tem que ser uma coisa séria para ser falada, com embasamento científico e prático, tá? Eu nunca falo uma coisa aqui que não tenha embasamento científico e prático. Nunca, tá? E teve 2 profissionais pebas aí no passado que vieram me acusar de picareta, vieram me acusar de profissional antiético, meti um processo nos dois, os dois perderam. Um deles está caladinho, o outro está só esperando o dia que vai pagar a conta. Certo? Fiz pelo dinheiro? Não. Se bobear, ainda vou doar boa parte do dinheiro para caridade. Tá certo? Sabe por quê? Porque você falou besteira, ó, aprenda e no futuro entenda que em boca fechada não entra mosca. Tá certo? Eu levo muito a sério dar informações de saúde éticas para vocês e de bem. Tá bom? Bom, gente, a live de hoje era isso, tá? Hoje não... Eu ia até fazer uma live sobre perguntas e respostas, mas eu acho que esse tema é muito importante para vocês e eu queria fazer uma live que permitisse para vocês, tanto quem pode pagar uma consulta comigo, eu atendo online gente do Brasil inteiro, quanto quem não pode, tá? Poder sair daqui com ferramentas, com condições de buscar uma saúde melhor para si. Assistam essa live várias vezes, por favor divulguem essa live, tá? Porque muitas pessoas estão precisando escutar isso aqui para mudarem sua vida para melhor. Agradeço pelos comentários top de vocês sobre o meu trabalho, sabe? Vocês fazem o trabalho valer a pena. E muitas vezes já disseram: poxa, doutor Ícaro, essa live sua devia ter atingido mais pessoas, né? Você tem dezenas de milhares de visualizações em algumas lives, centenas de milhares em outras. As pessoas deviam ver mais as lives. Gente, falar sobre saúde não dá tanto ibope, digamos assim, tanta visibilidade quanto falar de doença, catástrofe, fofoca, mas eu me recuso aí para isso como a minha base regular, sabe, de falar com vocês. Então, eu só posso contar com vocês divulgarem esse material para todas as pessoas do mundo que têm um celular e têm internet poderem viver melhor de alguma forma, se forem conscientizadas e resolverem mesmo correr atrás de fazerem o necessário por elas mesmas. Eu falei tudo na live aqui, o principal para vocês. Agora é só estudar um pouco mais, seguir boas fontes, melhorar os hábitos de vida e colher os bons resultados disso. Tá bom? Que Jesus muito abençoe, guie e proteja vocês e famílias hoje e sempre. Até a próxima live. Por favor, divulguem essa live, deixem um comentário qualquer, nem que seja um joinha, sabe? Onde quer que elas estejam postadas, onde quer que essa live esteja postada, porque assim você faz os algoritmos entenderem esse material é relevante. Só vocês podem fazer isso. Não só por mim, por outras pessoas que precisem ver esse material. Compartilhem o link nos grupos de vocês de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, tá? E que Jesus muito abençoe vocês. Muito obrigado, uma boa semana. Feliz Dia dos Namorados. Até mais.